E aí agora saiu essa pesquisa, que é a pesquisa Atlas Intel, tá? Que coletou dados ali de 15 de outubro a dia 19 de outubro, ouviu mais de 14 mil pessoas do Brasil. E essa pesquisa surpreende o universo do bolsonarismo, porque eles imaginavam que o candidato mais forte que eles teriam em 2026, se fosse disputar contra o Lula, seria o Tarcísio. E o que é que essa pesquisa mostra? Primeiro que não tem um candidato na direita para derrotar o Lula se a eleição for hoje, né? A gente não sabe daqui a um ano aproximadamente, que é quando acontece a eleição, mas se a eleição fosse hoje, não tem um candidato na direita para derrotar o Lula, e o Tarcísio vai desistir da candidatura de vez, ele já confirmou isso, vai ter um outro material que a gente vai falar aqui no canal também sobre esse tema, mas olha o que traz aqui a pesquisa Atlas Intel, que está disponibilizada, inclusive o link para vocês lerem completamente no site da Revista Fórum, tá? Basta vocês irem aqui na Revista Fórum, ó. Aí aqui no final, você consegue clicar aqui, ó, para baixar a pesquisa, para vocês lerem a íntegra da pesquisa. Então procurem lá essa matéria no site da Revista Fórum, tá aí, ó, e vocês conseguem baixar essa pesquisa. Tá aí, ó. Lula seria reeleito no primeiro turno para quarto mandato se a eleição fosse hoje, diz Atlas Intel. Em curva ascendente, Lula venceria Tarcísio, Michele e todos os adversários da direita no primeiro turno. Sem o presidente, Fernando Haddad lidera a disputa com 13 pontos sobre o governador paulista Tarcísio de Freitas. Veja a íntegra. A gente vai ver aqui a íntegra dessa pesquisa, mas olha que interessante. Se vocês observarem, desde o final do ano passado, inclusive eu acho que a última pesquisa que incluiu o nome do Haddad foi a pesquisa Quest. De lá para cá, praticamente nenhum instituto de pesquisa incluía o nome do Haddad na corrida eleitoral. Você só tinha ali o Lula contra todo mundo. Era o Lula contra o Flávio, o Lula contra a Michele Bolsonaro, o Lula contra o Eduardo, o Lula contra o Gustavo Lima, o Lula contra o Ratinho Júnior, o Lula contra o Caiado, o Lula contra o Eduardo Leite, o Lula contra o Romeu Zema, mas nunca se colocava um outro nome, até o Lula contra o Ciro, mas não se colocava um outro nome da esquerda para concorrer nesse cenário de pesquisa. E aí agora, como as pessoas começaram a cobrar, eu acredito isso publicamente, porque ficou evidente que os veículos que fazem pesquisa estavam excluindo o nome do Haddad do cenário político. E por que, Carlitos, que estava excluindo o nome do Haddad? Porque assim como a pesquisa Quest do final do ano passado já tinha revelado, o Haddad também venceria todos os candidatos da direita. Vencendo, evidentemente, no segundo turno, não vencia no primeiro, mas vencia todos os candidatos da direita. O presidente Lula vence todos os candidatos da direita no primeiro turno. E nesta pesquisa Atlas Intel, o Haddad também vence todos os candidatos da direita. Pelo cálculo, né, vence no segundo turno, mas o Haddad venceria também todos os candidatos da direita bolsonarista. Traduzindo, a gente tem aí o fortalecimento do nome do Fernando Haddad como sendo uma liderança para substituir o presidente Lula. E aí nos cenários que a pesquisa Intel trouxe aí, que a pesquisa Atlas Intel trouxe, tá ali, ó. No principal cenário, onde o presidente Lula disputa com o Tarcísio, o Lula teria 51,3% e o Tarcísio teria 30,4%. No outro cenário, o segundo cenário, seria o Lula vencendo com 51%, a Michele, contra 26,2%. No terceiro cenário, o presidente Lula venceria por 51% de vantagem todos os candidatos da direita, né? O Caiado, o Zema, o Ratinho, o Lula venceria todos. E o Haddad também venceria todos, tá? O presidente Lula, inclusive, no segundo turno, se fosse para o segundo turno, ampliaria, inclusive, ainda mais a margem entre ele e os candidatos da direita bolsonarista. Isso aqui, meu amigo, tem gerado um desespero gigantesco na base do bolsonarismo. Por quê? Eles conseguiram entender o básico, né, de que não conseguem vencer a eleição para o Lula, independente do candidato que eles lancem. O Lula não só tem capilaridade, as ações do presidente Lula têm mostrado o resultado, o Brasil, inclusive, conseguiu a maior massa salarial dos trabalhadores brasileiros nos últimos anos, inclusive o maior poder de compra desde a criação do Plano Real, o Brasil vai ter a menor inflação desde a criação do Plano Real, a taxa de desemprego no Brasil é a maior desde a criação da série histórica em 2012, a desigualdade social no Brasil também é a menor desde a criação da série histórica em 2012, a miséria e a pobreza a mesma coisa, a menor desde a série histórica de 2012, e o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. Apesar de muita gente aí omitir informação, inclusive até no próprio campo da esquerda, tá? Sobre como é que tá o governo do presidente Lula, o que ele faria, ele tem mostrado ali uma resiliência e os resultados estão vindo. Inclusive, eu acredito que esse resultado das pesquisas, com a vitória do Lula no primeiro turno, pode impulsionar um aumento de cadeiras na Câmara dos Deputados e um aumento de cadeiras no Senado Federal. Porque como vocês vão lembrar, eu até já trouxe esse gráfico que eu fiz aqui, mas eu vou trazer de novo, né? Eu produzi um gráfico
com dados que estão disponíveis no site da Câmara e do Senado, né? Eu basicamente só somei a quantidade de políticos da direita e da esquerda e elaborei esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Essa hoje é a configuração da esquerda e da direita dentro do Congresso Nacional. O que é azul é direita e o que é aquele arco-íris de cores lá seria a esquerda, né? Então, na Câmara dos Deputados, a direita tem 386 deputados, representam 75,2% dos parlamentares na Câmara dos Deputados. Já no Senado Federal, a direita representa 80,2% dos parlamentares, sendo ali desse cálculo, né, 65 senadores de direita. E aí, se você for pegar os deputados de esquerda e os senadores de esquerda, na Câmara dos Deputados são 127 deputados de esquerda. No Senado Federal são 16 senadores. Então a gente precisa ampliar essa base para pelo menos 41 senadores de esquerda e pelo menos 257 deputados de esquerda. Por que isso, Carlito? Porque esse número que você cita, qual que é a mágica desse número? A mágica desse número, meu amigo, é que pelo menos os projetos de lei, que nós chamamos de PL, poderiam ser aprovados apenas com a base da direita. Ou seja, para aprovar um projeto de lei, são necessários na Câmara dos Deputados 257 votos, que é a maioria absoluta, e no Senado 41 votos, que também é a maioria absoluta. Tem 81 senadores, então 41 votos é a maioria absoluta. Para aprovar outros projetos, como por exemplo, um projeto de emenda à Constituição, ou uma emenda à Constituição, aí a gente precisaria de mais votos, né? Seria 308 na Câmara e 49 no Senado. Mas se a gente conseguisse esse cenário aí de pelo menos maioria simples, maioria absoluta na Câmara e no Senado, a gente aprovaria um monte de projeto que é importante. Eu acredito que a gente vai alcançar esse número já em 2026, eu preciso ser honesto com vocês. Não. Eu acredito que a gente pode até ampliar o número de senadores ali para talvez uns... Hoje a gente tem 16, né? Eu acredito que a gente pode alcançar ali talvez os 22, 24, e olhe lá, talvez. Já os deputados, eu acredito que a gente consegue passar da casa dos 150. O meu ideal seria pelo menos 180 a 200. Mas eu também acho muito difícil, mas eu torço para que aconteça, porque com a aprovação do presidente Lula em alta como está, os resultados positivos aparecendo para ele nas pesquisas, ele vai adotar cada vez mais um discurso de que é necessário eleger um Congresso de esquerda, votem parlamentares de esquerda, porque aí a gente vai conseguir ter resultados que muita gente da classe trabalhadora cobra e até culpa o governo por não conseguir colocar em prática, alegando quase que especificamente boa ou má vontade do governo, quando na verdade é muito mais do que isso. Então esta pesquisa que foi divulgada, ela é extremamente importante, por quê? Porque demonstra pra gente, né, para todos nós aqui, que o presidente Lula não só tem capilaridade, como ele venceria a eleição se ela fosse hoje no primeiro turno. E é isso que tem levado a extrema-direita ao desespero, porque por mais que eles ataquem o Lula, por mais que eles disparem informação falsa contra o Lula continua aparecendo bem nas pesquisas. E eles não conseguiram ainda inventar um candidato competitivo para concorrer com o Lula. Claro, o Tarcísio vai bem em algumas pesquisas, a Michelle vai bem em algumas pesquisas, o Ratinho Júnior vai bem em algumas pesquisas, mas eles não derrotam o presidente Lula, nem no primeiro, nem no segundo turno. E é por isso que eles estão precisando, em tese, se reorganizar.